Todo mundo acredita que trabalhando duro vai trazer bons frutos, bons resultados. Além disso, você ouviu falar que nesse mundo super competitivo é preciso a gente fazer algo mais para se ter sucesso. Bem, se você tem feito isso há algum tempo, você acredita que já está a caminho aquela sua promoção que você tanto espera para mudar a sua vida. Mas aí você percebe, num dado momento, que alguma coisa não está funcionando, porque aquele sujeito que entrou junto com você, aliás, até um pouquinho depois que você, está passando na sua frente. O cara até é bom, mas ele não é tão bom quanto você. Você manja mais do que ele e ainda é mais esperto. Então o que está acontecendo? É uma injustiça a caminho da sua vida? Pois eu tenho quase certeza que o problema não está na sua competência para fazer o seu trabalho, mas na sua inteligência emocional. Ué, mas como assim inteligência emocional? Pois é, basicamente a inteligência emocional é a capacidade que você tem de distinguir os seus próprios sentimentos de modo que você possa gerenciar a si mesmo e perceber as alterações emocionais nos outros para poder se relacionar com eles de forma eficaz. Saiba que a inteligência emocional ela é tão importante que mesmo que você tenha feito tudo perfeitamente no seu trabalho, você não poderia ser considerado alguém diferenciado sem ela. Para exemplificar isso melhor, eu vou te dar 4 componentes chaves para você avaliar se você precisa trabalhar um deles. São 4 componentes chaves da inteligência emocional. Primeiro componente, você precisa ter certeza daquilo que quer. Olha só, imagina que você está de frente com o seu chefe e ele te perguntou sobre o que você aspira na sua carreira. Se você não tem certeza, ou seja, se você realmente não sabe para onde você está indo, ou nem percebe a importância das suas habilidades para a sua equipe, então está te faltando consciência. E nesse caso, você vai ser descartado para aquela recomendação de promoção. Porque uma das ferramentas mais poderosas de carreira é ser autoconsciente. Saber quem você é e o quanto você é bom e o quanto você precisa trabalhar em você para melhorar alguns aspectos é fundamental. Quanto mais consciência, mais bem-sucedido você se torna. Portanto, você precisa ser um especialista em você mesmo, a partir de agora. Segundo componente, suas reações precisam ser bem controladas. Se você de vez em quando perde o controle ou perde o rebolado, seja levantando a voz, seja mandando e-mails agressivos ou falando coisas que possam ofender ou causar constrangimento, seja com um fornecedor ou com um colega, é preciso que você se observe e passe urgentemente a controlar as suas reações. Não entra nessa de que precisa controlar suas emoções, porque emoções são espontâneas e não se controla. O problema são as reações. Por isso, aprenda a perceber quando você se sente irritado e conta até 10. Vai dar uma volta, respira fundo, mas não seja intempestivo. Uma recomendação interna para uma promoção é um risco para a reputação de quem vai te recomendar. E ninguém quer sujar o seu nome recomendando alguém que de vez em quando se descontrola e causa algum tipo de constrangimento nos outros. Terceiro componente, seja um bom observador. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem um projeto e você está muito entusiasmado e comprometido com ele. Aí você precisa apresentá-lo numa reunião para várias pessoas. E você começa a apresentação e sai falando como se ele fosse uma obra acabada e irretocável. Aí quando alguém pergunta alguma coisa, você responde como se estivesse rechaçando um sabotador das suas ideias, um inimigo.
despreza as opiniões, fala de forma impositiva. E aí as pessoas começam a dispersar a atenção, porque você não dá nenhuma brecha, você rechaça tudo. Elas começam a se inquietar na cadeira, olham pela janela, consultam o celular, algumas até bocejam e você nem se toca, continua falando. Ou seja, isso é um sinal de que você não está percebendo o que está acontecendo à sua volta. O que eu quero dizer é que você deve aprender a observar e a responder os sinais das pessoas. Sem essa habilidade importantíssima, as pessoas são obrigadas a te ver como uma pessoa emocionalmente distante ou talvez até inacessível. E se esse for o caso, ninguém vai querer trabalhar com você. Ao invés de empurrar as suas ideias goela abaixo dos outros, começa a observar. Em primeiro lugar, observa como os outros reagem ao que está sendo dito por você. Trabalhar sem ler a linguagem corporal é um suicídio. Em segundo lugar, aprenda a ouvir. Em vez de você ficar esperando uma brecha para voltar a falar, se concentra no que os outros estão dizendo e considere cuidadosamente as observações antes de você responder a eles. Uma vez que você começa a melhorar a sua observação e a sua escuta, a sua reputação com a sua equipe melhora. E se você está vislumbrando aquela promoção, não pode jamais deixar isso de lado. Quarto componente: faça uma melhor gestão dos seus relacionamentos. Se você pensar sobre qualquer parte do seu trabalho, você vai ver rapidamente o quanto você precisa dos outros para realizá-lo. A maioria dos estudos mostram que entre 80% e 85% do sucesso vai vir da sua capacidade de gerir relações, de se comunicar de forma eficaz, de negociar durante os conflitos e de influenciar os outros. Esses fatores são primordiais nos negócios. Desenvolver a sua habilidade de relacionamento também não é difícil se você não a tiver. Mas requer principalmente, sobretudo, conhecimento e intenção da sua parte. Vou te dar um exemplo. Um passo simples é demonstrar curiosidade sobre os outros. É isso mesmo. Em outras palavras, comece a fazer perguntas às pessoas, porque isso demonstra que você deseja conhecê-las. E permita que as pessoas possam te conhecer também e ouvir parte da sua história. Portanto, dedique alguns minutos todos os dias para se conectar com os outros e criar vínculos. Porque todos nós somos seres sociais e isso é fundamental na nossa vida. E eu lhe asseguro, a sua ascensão profissional depende muito disso. Siga esses 4 componentes chaves para elevar o seu nível de inteligência emocional. E aí volta para o páreo para galgar aquela promoção que você tanto deseja. Por fim, eu vou deixar uma frase de Daniel Goleman, que é um psicólogo e escritor norte-americano, um dos grandes alavancadores da teoria da inteligência emocional. Ele escreveu: em um sentido muito real, nós temos 2 mentes. Uma que pensa e uma que sente. Tchau!